para que a gente possa pensar nesta manhã sobre uma série de mensagens que eu pregarei, se Deus permitir, no mês de junho. Eu gostaria de, neste mês, mês de junho, falar à igreja, mas a igreja com um aspecto particular. Falar à igreja como sendo a família de Deus. Nós acabamos o mês de maio falando sobre família, e falamos sobre a nossa família, nossa casa, nossos filhos, esposa, marido, a nossa casa. Mas nós somos pertencentes a uma outra família, que é a família de Deus. E é importante nós pensarmos nessa família extraordinária que é a família de Deus. Eu não vou pregar nesse texto, mas Efésios capítulo 2, nos versículos 19 e 20, fala assim para a gente, olha, Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Família de Deus. Como eu disse, nós também em junho, a partir do domingo que vem, inclusive, às 8h30 da manhã, nós vamos começar a nossa classe para novos membros. Então, abro aqui um parêntese. Se você está aqui e tomou a decisão de pertencer a esta família local, esta igreja local, você precisa dar o seu nome lá no final do culto para a Esther, numa lista, porque nós vamos gerar uma lista que a partir do domingo que vem estará aqui. Você vai assinar o seu nominho, são 4 encontros, para que ao final desses 4 encontros você seja recebido numa assembleia como membro desta igreja local, desta família aqui. Então, fecho parênteses, hoje o último dia para que você faça a sua inscrição para novos membros. Mas, falando nessa classe, que é uma classe que falarei para pessoas que tomaram a decisão, falarei muito sobre a igreja local, sobre essa igreja aqui, sobre como nós somos como Igreja Batista Novo Tempo. Mas entendi da parte do Senhor que deveria aproveitar esse mesmo tempo para falar ao povo sobre a igreja universal, não é do reino de Deus. A igreja universal, aquela pelo qual Jesus morreu e aquela que está reunida e espalhada por toda a face da terra. E esta igreja, da qual somos parte, precisa entender e valorizar verdades que existem nessa família. Queridos, a família é composta de gente feliz, diga amém. Amém. Queridos, nós crentes ou a igreja, nós somos compostos do povo mais feliz da terra. Ô felicidade contagiante. E não pela ausência de problemas e adversidades, porque o povo para ter luta é crente, é ou não é? Ô louvado seja Deus, ninguém fala isso. Porque, meu irmão, quando você recebe Jesus no coração, quando você toma uma decisão com Cristo Jesus, saiba, é só esperar. A ventania começa, a adversidade se levanta, o vento vem contra você e você não precisa temer, porque o Senhor Jesus é contigo. Mas nós somos o povo mais feliz da terra, queridos, porque nós temos certezas inabaláveis que precisam ser lembradas e fortalecidas no nosso coração. Por quê? Porque essa família desfruta da graça, do amor e do favor de Deus diariamente. Você não entendeu isso? Ah, não entendeu? Não entendeu? Esta família da qual você faz parte, desfruta diariamente da graça, do amor e da provisão de Deus diariamente. Nós temos diariamente o Senhor Jesus do nosso lado, querido. E a gente muitas vezes esquece desse negócio, porque a gente está mais preocupado de ser nascido numa família. Tem uns aqui que nasceram, que tem uma herança do tamanho de um bonde para receber assim, que vai vir numa família que não precisa trabalhar, nem eu, nem minha segunda geração, porque herdei muito dinheiro. Se tiver alguém aqui, eu queria falar com você no final do culto, nessa condição assim, né? Mas, queridos, normalmente nós não nascemos em famílias assim. Mas você faz parte de uma família assim. É a igreja, a família de Deus.
o povo mais feliz da terra, querido. O povo que tem as promessas de Deus na sua vida. E nós vamos trabalhar para isso nesse mês, a partir do livro de Atos. Atos é o livro que nos conta o nascimento e a caminhada da igreja. E dele nós vamos tirar lições para nós. Porque é em Atos que nós vamos encontrar a igreja experimentando algumas coisas. Em Atos nós encontramos a igreja experimentando relacionamentos fortes. Diga relacionamentos fortes. Em Atos nós vamos encontrar a igreja cumprindo a sua missão no mundo. Diga missão no mundo. E em Atos também nós vamos ver a igreja vivendo milagres extraordinários. Diga milagres extraordinários. Tudo isso é para a igreja, queridos, mas a igreja precisa entender, na verdade, que ela é composta e precisa ser composta de relacionamentos fortes. Ela precisa compreender que a igreja não está aqui para a alegria de si própria. A alegria da igreja é cumprir a sua missão no mundo. E também nós vamos entender nessa série que a igreja é lugar de viver milagres extraordinários. Louvado seja Deus. Crê nisso? Então nós vamos juntos pensar. E hoje o tema do meu sermão é esse: certezas da família de Deus. Então nós vamos pensar sobre isso. O tema da nossa série é esse: igreja, a família de Deus. Mas hoje nós vamos pensar sobre certezas da família de Deus. Queridos, você é membro, participante de uma família aqui na terra. Se for assim, diga amém. Amém. Mulher, marido, filhos, pai, mãe, você participa de uma família. E eu acredito que você participando dessa família, você gostaria ou precisa ter certezas nessa família. Já pensou? Aquela família que você vive, faz parte, e é uma família cheia de incerteza, você não sabe muito, você não entende muito, você não compreende muito, não é muito claro para você coisas que acontecem na sua casa. As pessoas que vivem com você, incertezas na família, são algo, ou é algo muito ruim de viver. Mas, dentro dessa família, que é a igreja, nós temos certezas. E essas certezas é o que vai fazer valer a pena fazer parte dessa família. Porque, querido, se eu for pregar um sermão aqui, quem sabe coloque um na série. Perrengues da família de Deus. Terei muito a dizer. Porque você entra na família, né? Graças a Deus aqui não tem. Mas tem igreja que tem. Crente que embica com o outro, chateia com o outro, não gosta do ar-condicionado muito gelado, ou muito quente, ou o som que é muito alto, ou é muito baixo, ou a irmã canta muito fino, ou muito grosso. Na verdade, você sempre tem um monte de problema que você, quando faz parte de uma família, você vai ter também, ou seja, a sua deve ter, a sua pessoal, né? A sua tem. Tem mulher? Tem problema. Eu não tenho, você tem. Olha lá, te amo, meu amor. Tem marido? Tem problema. Tem filho? Tem problema. É membro de igreja? Tem problema. Agora, nós vamos entender que as certezas desta família são certezas que nos levam efetivamente a viver de forma muito diferente nessa família, muito mais feliz, muito mais contente, muito mais esperançoso nessa família. E eu gostaria de abrir com você Atos capítulo 1, e vamos começar no capítulo 1 do livro de Atos. Obviamente, não terei tempo e nem é meu objetivo pregar todos os capítulos de Atos, mas hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1 de Atos. Os 11 primeiros versos, para que a gente possa entender algo sobre as certezas da família de Deus. Atos 1, de 1 a 11. Antes de ler o texto, deixa eu explicar para você. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico. Ele escreve o livro de Atos, começando por esse primeiro verso que está aí. No meu livro anterior, que é qual? O Evangelho. O Evangelho que Lucas escreve também a Teófilo, e ele fala: escrevi a respeito de tudo o que Jesus, diga a palavra começou aí. Jesus começou a fazer e a ensinar. Assim começa o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Atos.
falando do seu autor e falando do que ele vai tratar nesse livro, de tudo aquilo que ele escreveu no Evangelho e que agora continua a partir da vida dos apóstolos e da igreja. Também lemos que tudo que nós vemos aqui passa agora às mãos de alguém. Tudo que Jesus começou a fazer é continuado pela missão dada não só aos primeiros apóstolos, mas à igreja que nasce a partir deles. A igreja estava prestes a nascer no livro de Atos, e logo no capítulo seguinte, acontece o Pentecoste, aqueles homens são revestidos do poder do Espírito Santo, e a igreja nasce. Mas Atos também não é só Atos dos apóstolos, mas Atos gerados a partir do agir do Espírito Santo. Porque se tem algo que nós vemos no livro de Atos, é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de construir essa série de mensagens sobre 3 verbos. E esses verbos você vai repetir comigo 2 vezes, porque você é inteligente, não precisa falar mais de 2, que você já vai gravar. E são eles: crer, diga crer, diga viver, diga esperar. Agora diga crer, viver e esperar. Agora diga sozinho. Viu como eu não me conheço a igreja? 2 vezes é suficiente. Qual é? Crer, viver e esperar. Querido, sim, pois é isso que determina a saúde de uma igreja. Sabia? O que determina a saúde de uma igreja é aquilo que ela crê, da maneira como ela vive e aquilo que ela espera. Aquilo que ela crê, da maneira com que ela vive e aquilo que ela espera. Nós somos assim. Nossa vida como cristão é assim. Nós precisamos saber no que cremos. O que cremos vai determinar como vivemos, e como vivemos vai deixar claro para nós aquilo que nós esperamos. O nosso objetivo hoje, e nessa série, será reforçar aquilo que nós cremos, pensar em como nós vivemos e ajustar a perspectiva daquilo que nós esperamos. Somos uma igreja, queridos, de 1 ano. Sabia que temos 1 ano? Eu gosto dos aleluia, assim que vai saindo, o povo puxa. Louvado seja Deus, queridos, 1 ano. Se tem uma coisa boa, quando você tem 1 ano, é que você vai consertando e vai ajustando e vai arrumando. Você tem uma criança de 1 ano? É uma bênção, não é? Criança. Quem tem criança de 1 ano aí, levanta a mão. Até 1 ano. Até 1 ano. Olha lá. Você ainda, né? Agora, quando chegar uns 14, 15, aí é mais arrochado. Aí é meio arrochado. Aí. Mas quando tem 1 ano, você ensina bem. E a gente precisa crescer. Temos 1 ano. E teremos muitos outros anos para a honra e glória do Senhor. Por isso precisamos crer da maneira certa, viver da maneira certa e esperar da maneira certa. Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos começar certezas da família de Deus. Eu quero falar da primeira certeza. E você pode pensar, é óbvio, não é. Vamos ler então o texto todo. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler. Em meu livro anterior, e eu quero que você repita algumas ênfases comigo, para que você possa entender o que nós vamos falar. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga, começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Diga isso, provas indiscutíveis de que estava vivo. Diga lá. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Diga isso, mas esperem pela promessa. Diga isso.
de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo, diga isso, é nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas, diga isso, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder, diga, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Diga, olhos fixos no céu. Enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Diga isso, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Queridos, nós vamos começar a exposição desse primeiro capítulo, desses meus 11 versos, falando das certezas. E a primeira certeza é essa: a certeza de que Jesus está vivo. A certeza de que Jesus está o quê? Vivo. Queridos, nos primeiros versos, nós vemos claramente que Jesus se apresenta depois de ressurreto e fica 40 dias aparecendo e aqui na terra para ensinar e para falar e para comprovar a sua ressurreição. O texto é claro, 40 dias ele permanece aqui. E não me diga você, que você como crente tem isso como algo óbvio. Não, mas é óbvio, pastor, eu não tenho dúvida. Eu sei que o Senhor Jesus ressuscitou, ok? Mas hoje a ceia nos lembra disso, encarnação do verbo. Ele veio ao mundo como homem, ele era espírito, Jesus era espírito. E a partir do momento que ele se encarna, ele vem aqui como um homem, ele nasce como um homem. Lembra do nascimento? Um bebê que nasce, tem um corpinho de um bebê, que cresce como uma criança, que se torna um homem, e ele era homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Era isso que Jesus era. Então, na sua humanidade, no seu corpo humano, ele enfrenta a morte, colocado no sepulcro, nós sabemos disso. E no terceiro dia, a ressurreição acontece. Você se lembra que o sepulcro teve a pedra rolada e Jesus sai dali, então, completamente vivo. E ele não sai como um espírito, queridos, ele sai como um corpo. E aqui é onde nós precisamos entender esse Jesus vivo. Jesus não sai dali mais como um espírito que ele era antes da encarnação, mas ele sai dali com um corpo. Diga corpo. Ele tinha um corpo glorificado, e esse corpo, você vai ver no texto, que é um corpo que as pessoas tinham dificuldade de entender, porque como alguém ressuscita, e agora passa a ter um corpo, e um corpo que se podia tocar? A narrativa de Lucas começa com essa afirmação, para quê? Para que os seus leitores possam crer nessa verdade gloriosa. Vocês lembram de Tomé? Lembra não? Quem era Tomé? Um incrédulo. E Tomé falou: eu não acredito. Enquanto eu não ver esse homem que vocês estão falando que ressuscitou, enquanto eu não botar o dedo no buraco da mão dele, eu não vou acreditar. Eis que o quê? Jesus aparece e fala: estou eu aqui, está o Senhor aí, está o buraco aqui, ponha o dedo aqui. Isso era para quê? Para provar a um homem que não cria num Jesus completamente vivo, de que ele não só estava vivo, mas que ele tinha um corpo que se podia tocar. E ele ficou 40 dias para isso, para que muitos pudessem vê-lo e ouvi-lo.
Meus amados, precisamos urgentemente compreender e crer nesse fato. Crer em Jesus como alguém que tem um corpo, que é real. Mas por que, pastor, eu tenho que crer nesse Jesus que tem um corpo? Querido, porque você tem que crer no Jesus que tem um corpo? Porque esse Jesus que tem um corpo, ele se aproxima de mim e de você. Eu, quando não era cristão, quando não era crente, cria num Jesus de maneira muito diferente, num Jesus morto, talvez crucificado, mas mesmo que tivesse saído da cruz, um Jesus espiritual que estava tão distante de mim e que era tão diferente de mim, e verdadeiramente Ele é, mas que eu não encontrava nele algo que me ligasse a Ele de forma íntima e pessoal. Quando nós entendemos que Jesus tem um corpo real, Ele também habita em um lugar real e age de forma real. O Senhor Jesus partiu daqui e foi habitar em um lugar, ou seja, alguém que tem um corpo habita em um lugar celestial que existe. Isso prova para mim e para você que nós temos também um lugar que nos espera, diga amém. Você precisa entender esse Jesus que se pode tocar, porque você vai entender aqui que o processo era que quando nós oramos, nós precisamos entender isso. Eu não sei quando é que você ora, como é que eu oro, mas quando você ora, e na hora que você ora, você se lembra de um Jesus que é verdadeiramente vivo, que é alguém pessoal, que é alguém que conhece a sua dor e que é alguém que se pode tocar nele, a sua oração precisa mudar. Você ora crendo nesse Jesus que é vivo e que tem um corpo. Você é socorrido, você serve a esse Jesus verdadeiramente vivo. Queridos, isso precisa mudar a nossa forma de crer, de esperar e de viver a relação com Cristo Jesus. Ele não é algo etéreo, ele não é algo, um vapor, um sentimento. Jesus não é um frio na sua espinha, um arrepio no seu braço. Jesus é verdadeiramente alguém que está vivo. Você tem essa certeza que Jesus está vivo? Hoje, mais de 2000 anos depois, queridos, desse acontecimento, nós somos sujeitos a esquecer dessa materialidade de Jesus. Ou até duvidamos que isso realmente seja verdade. E crer nesse fato vai mudar completamente isso. A forma como nós oramos, a forma como nós servimos, a forma como nós lidamos com a solidão, a forma como nós vivemos e a maneira de como nós somos uma igreja. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu me sinto só, que eu me sinto sem resposta, eu me lembro desse fato, de que Jesus morreu e ressuscitou, mas que Ele está tão vivo, e tem um corpo tão real, e habita num lugar tão real, que eu sei que a companhia dEle na minha vida é tão real quanto Ele vive. Você precisa crer nisso. A igreja precisa servir e se comprometer com esse Jesus que um dia esteve vivo, morreu, mas hoje, vencendo a morte, está vivo e continuará vivo para toda a eternidade. A igreja não precisa e não pode se desconectar de um Jesus vivo e que tem um corpo, e um corpo que efetivamente existe. Você vê o texto, eles tinham dificuldade de crer vendo. Se vendo, eles tinham dificuldade de crer. Nós que não vimos só temos uma maneira de crer nisso, sabe qual é? A fé. Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E você precisa crer, igreja, que Jesus está vivo, tem um corpo, habita num lugar real e ama você de forma real e pessoal, e você precisa crer nisso em nome de Jesus. Mas essa é a primeira certeza, mas existe uma segunda certeza, e falarei sobre 3, e a segunda é essa: a certeza do cumprimento das promessas. A certeza do cumprimento das promessas. Queridos, o texto no versículo 4 e 5 de Atos diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Algo que uma igreja precisa crer é no cumprimento integral das promessas de Jesus.
Diga cumprimento integral. Tudo que Jesus prometeu vai se cumprir, louvado seja Deus. Tudo que ele prometeu se cumpre. Agora, o mesmo Lucas cita esse fato em que ele fala, certa ocasião, enquanto comia com eles. No seu evangelho, no capítulo de número 24, Lucas narra esta aparição de Jesus ressuscitado, comendo com os seus discípulos. Vocês lembram que 2 discípulos que estavam indo embora, decepcionados, tomaram um lugar, uma estrada, um caminho chamado o caminho de Emaús. Esses homens são encontrados por Jesus, que vai ao encontro deles, que se apresenta a eles, que conversa com eles e que os faz voltar pelo caminho de onde vieram e que os faz ir novamente para junto daqueles discípulos que ficaram em Jerusalém. E Lucas 24 conta da chegada desses 2 discípulos e do contar da história do que eles tinham visto Jesus no caminho. Olha o que diz Lucas 24, a partir do verso 36. Enquanto falavam sobre isso, que tinham visto Jesus no caminho, que Jesus lhes tinha aparecido, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram, olha o que diz o texto, assustados e com medo. Meu irmão, você ficaria como? Chega alguém e está contando para vocês não sabem o que eu acabei de ver, nós 2 aqui, 2 que já eram meio duvidosos, porque já tinham dado no pé, e resolvem voltar, e eles voltam com a história, não, vocês não sabem o que a gente fez, vocês não sabem o que a gente viu Jesus no caminho, ele nos deu pão para comer, a gente não conheceu que era ele. O povo devia estar assim, ó, tipo você, quando escuta um negócio que não dá para acreditar. Jesus, sabendo disso, diz o texto, Jesus então resolve chegar lá. E ele chega lá para provar que aqueles 2 estavam falando a verdade. E na hora que ele chega, diz, eles ficaram assustados e com medo. Imagina você, querido, por vários motivos. Primeiro, porque tinha acabado de duvidar. Segundo, porque você olha aquele que você viu morto na cruz, ressurreto em pé do seu lado e realmente vivo. Pensando que estavam vendo um espírito, olha aqui, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam, olha o que ele fala, dúvidas no coração de vocês? Olha que lindo isso. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Agora eu gosto disso. Toquem-me, o texto diz, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Agora no 41 você vê que o crente é difícil. Olha o que diz. E por não crerem ainda, não criam ainda, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Olha os motivos que não levam a pessoa a não crer. Alegria demais, ou espanto demais. Eles estavam tão alegres e espantados que eles não criam. E lhes perguntou, agora eu gosto, já que vocês não entenderam até aqui, vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Queridos, os discípulos estavam com medo, pensavam que vinha um espírito. Jesus diz, eu tenho carne e tenho ossos. Jesus come na presença deles. Jesus fala que eles tinham que pregar o arrependimento, e Jesus lhes faz uma promessa. Vocês serão revestidos de poder. Jesus preparou aqueles primeiros discípulos para levar adiante tudo que ele começou a fazer e ensinar.
mas Jesus lhes fez uma promessa. Queridos, a palavra de Deus, desde Gênesis no capítulo 3, quando o homem peca, aponta para um único lugar, Cristo Jesus. Ele fala assim, quando a serpente está envolvida no processo, ele fala assim, olha, haverá um nascido de mulher, que lhe esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra estava falando da pessoa de Jesus. Toda a Bíblia apontava para Jesus. Toda a Bíblia tem um centro, Cristo Jesus. A igreja tem um centro, Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aqui nós vemos que tudo o que foi prometido se cumpriu rigorosamente como havia sido prometido. Então, a igreja não pode viver sem crer nas promessas de Deus para ela e para a sua vida individualmente, meu irmão e minha irmã. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E tudo isso se cumpre exatamente como Jesus promete. Agora, talvez você precise, assim como eu, conhecer mais aquilo que a Escritura promete. Deus não é obrigado a cumprir o que eu prometer para você. Deus não tem compromisso com o que eu prometo. Deus tem compromisso com o que Ele promete. E Ele promete na palavra de Deus. E tudo que Ele prometeu na palavra de Deus, você vai viver, creia isso em nome de Jesus. Mas 2 fatos eu quero destacar aqui. Primeiro, no versículo 6 e 7, diz que eles têm uma dúvida. E a dúvida, depois que Jesus fala tudo isso, é o seguinte, a gente entendeu. E é nesse tempo, então, que eles perguntam, que vai restaurar o reino a Israel? Ele responde, não compete a vocês saber tempos nem datas que o Pai estabeleceu pela própria vontade. Primeiro, eles estavam confusos sobre a promessa. Queridos, uma igreja não pode estar confusa sobre a promessa. Você precisa entender isso. O que eles, até aquele momento que tinham visto, andado com Jesus, comido com Jesus, caminhado com Jesus, visto Jesus de perto, esperavam? Que Jesus ia dar uma bica na mesa dos romanos, ia estabelecer a nação de Israel como a nação regente do mundo conhecido, ia fazer dos judeus o povo mais forte da terra, ia humilhar todos os outros homens, os outros povos, ia colocar os judeus num trono de ouro, e os judeus iam reinar sobre todo mundo. Esperavam que Jesus fosse um rei que estabelecesse um reino terrestre. Confuso sobre a promessa. Jesus falou, mas eu nunca prometi isso. E nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. Nós fazemos parte de um povo, de uma família, que tem promessas de Deus para a nossa existência. Mas uma das promessas de Deus para nós, não é que nós vamos viver aqui sendo soberanos sobre toda dor, toda enfermidade, que nós vamos viver aqui sem problema, sem ansiedade, sem dificuldade, sem problemas de saúde, sem desemprego. Não, nada disso. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para isso. Jesus veio para que a gente tenha vida, vida plena, vida abundante e tenha uma esperança de vida eterna. É isso. Agora, o que nós temos que entender aqui é que quando eles tinham uma confusão da promessa, eles viviam esperando algo muito menor do que aquilo que Jesus tinha para dar. Eu e você, igreja, não podemos viver esperando menos do que Jesus tem para nós. Jesus tem promessas, obviamente, para a nossa vida. Milagres, eu falei, nós vamos falar, milagres acontecem na nossa vida todos os dias. Nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, casamentos sendo levantados, filhos sendo salvos, uma igreja como essa crescendo e avançando para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é milagre de Deus. Você não pode viver sem esperar milagres, mas você não pode viver pelos milagres que você espera. Você tem que esperar a eternidade com Cristo Jesus, porque é isso. E quando a gente sabe disso, e quando a gente espera isso, a nossa vida é uma vida segura, uma vida feliz. Mas eles estavam ansiosos, ainda queriam saber quando é que é. Quando é que o senhor vai fazer esse negócio? É já? Amanhã? Segunda? Terça? Não compete a vocês saber o quando. Compete a vocês confiar em mim. Queridos, nós somos ansiosos. Você não sei, eu posso dizer que sou. Quando a gente espera alguma coisa que a gente quer, parece criança quando esperava coisa no Natal. Você que já passou dos 25,
lembra de uma propaganda que falava assim: não esqueça da minha Calói. Eu desenterro umas pérolas aqui só para testar os irmãos. É o caso da cibaleira, eu dou uma testada nos irmãos para ver. Aí as crianças faziam umas cartinhas: papai, não esqueça da minha Calói. Punha todo lugar, punha aquela cartinha. E parece que o Natal, quando era 15 de dezembro, do 15 de dezembro ao 25, demorava mais de janeiro a dezembro, demorava mais aqueles 10 dias, porque esperando, será que amanhã? Criança não dorme na noite de Natal, não é? Criança na noite de Natal não dorme, pensando que será que vai ter presente, será que não vai ter, será que vai chegar, será que o que eu pedi vou dar, será que vai acontecer? Queridos, nós somos assim, nós somos ansiosos, e a gente vive assim: Senhor, mas quando é que é? Senhor, eu já pedi tanto, Senhor. O Senhor acho que deve estar com a memória falha, está com Alzheimer, Jesus? Esqueceu? Porque eu já falei tanto, quando é que é? Não lhes compete saber o tempo. O que lhes compete é confiar num Jesus que está vivo, tem um corpo e que prometeu e é fiel para cumprir as suas promessas. Queridos, é tão glorioso isso. O reino do Senhor Jesus não é desse mundo. E sabe para quem ele disse isso? Pilatos. João, no capítulo 18, disse Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Será que você vive com a perspectiva desse mundo e só? Eu e você somos cidadãos do céu. E é por isso que nós podemos viver felizes na terra. Eu repito: nós somos cidadãos do céu, e é por isso que nós vivemos felizes na terra. Quando você não tem esperança para além deste mundo, você nunca será feliz, porque você entende que a vida acaba aqui, o mundo acaba aqui, tudo que você tem que fazer, teu esforço é para esse mundo, tua dedicação é para esse mundo, teu dinheiro é para esse mundo, teu trabalho é para esse mundo, seus filhos são para esse mundo. Não é. Nós somos cidadãos do céu, passando um tempo nessa terra, mas a nossa eternidade será na presença de Cristo Jesus. Por isso somos felizes, queridos. Outra coisa que você precisa entender: assim como você não controla o tempo, você não tem controle sobre a sua vida e os acontecimentos da sua vida. Oh, que luta, pastor. É luta. Você não tem, mas o Senhor Jesus, que está vivo e prometeu, controla a sua vida nas suas poderosas mãos. Não adianta, você vai ser ansioso se quiser controlar tudo, todos e todo o tempo, mas você precisa acreditar que o Senhor Jesus tem o controle da sua vida e da sua história nas poderosas mãos dele. E eu termino falando da certeza do poder e da segunda vinda. Isso é mais uma certeza que esta família chamada igreja precisa ter. Primeiro ele começa no versículo 8, falando: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Eu termino esse sermão com essa terceira certeza, e ela precisa estar firme, cravada no nosso coração e no coração dessa igreja. Jesus promete que a partir daqui, ele enviaria sobre a igreja o coração de cada convertido, o Consolador, o Espírito Santo. E disse que com essa vinda nós receberíamos poder. Poder. Você compreende poder? Será que sim? Se você compreende, a pergunta é: você vive como alguém que recebeu este poder? Porque o texto é claro. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo? No ato do nosso encontro com Cristo ou da nossa conversão. Efésios 1:13 tem um verso clássico que diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Queridos, antes da partida de Jesus, o Espírito de Deus operava em casos específicos, sobre pessoas específicas, para uma função específica. Mas, a partir do momento que Jesus envia o Espírito Santo como Consolador, ele passa a ser derramado sobre todo aquele que nele crê. Então você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, diga amém. Amém. Agora você diga: eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E se você tem o Espírito Santo, você tem poder.
Você tem poder, querido, mas você tem que entender que o Espírito Santo capacita a igreja para a sua missão, que é testemunhar sobre Jesus para o mundo todo. Ele fala: e receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Compreende? Confins da terra, Santo André. Sim, Senhor. Não existia Santo André, mas eram os confins da terra, e os confins da terra são muito além daqui. E o que acontece é isso: tudo é poder do Espírito Santo. A capacitação da igreja para testemunhar. Nós precisamos crer e viver como quem recebeu esse poder e essa missão, igreja. Nós precisamos viver como quem recebeu essa missão. Precisamos anunciar Jesus no poder do Espírito Santo. Você não fala de Jesus como eu, porque a gente acredita que não temos capacidade de levar o outro a crer na morte e na redenção de Cristo Jesus. E você não tem. Mas o poder para isso é do Espírito Santo de Deus. Abra sua boca e fale sobre Jesus. Nós precisamos de poder para orar. Precisamos orar no poder do Espírito Santo. Quando você dobrar o seu joelho, entenda que quando a sua boca se abre, você abre no poder do Espírito Santo. A sua oração chega na presença de um Deus vivo e verdadeiro, e ela tem poder para mover o braço do Senhor. Quem ora no poder do Espírito Santo sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque a oração move o braço do Senhor. Mas nós precisamos ousar no poder do Espírito Santo. Gente, se tem alguém que precisa ousar, é o crente no poder do Espírito Santo. Não tenha medo, não viva com medo de tudo, medo de manhã, medo de noite, medo de tarde, medo disso, medo daquilo, medo de altura, medo de baixura, medo de frio, medo de calor, medo de sair, medo de entrar, medo de perder emprego, medo de trabalhar, porque tem quem tem medo de trabalhar também. Medo de trabalhar, medo de casar, medo de encalhar também, tem aquele que tem medo de encalhar, medo, você não precisa ter medo, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ouse no poder do Espírito Santo, mas nós precisamos esperar no poder do Espírito Santo. Meu irmão, está demorando, está difícil, espere no poder do Espírito Santo. Tenha calma, tenha paciência, e por fim nós precisamos caminhar no poder do Espírito Santo. O crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pois esse poder é maior que qualquer outro. Sabe por quê? Porque esse poder não tem origem humana, esse poder tem origem no céu. O poder do Espírito Santo tem origem no céu, e é ele que nos liga ao Senhor. Deus criou um plano para salvar o homem. Jesus executou o plano, e o Espírito Santo, hoje, faz com que o resultado desse plano continue acontecendo todos os dias, a partir da igreja. A igreja tem a responsabilidade de levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. O texto termina de uma maneira muito legal, bonita e até engraçada. Jesus acaba de falar e dizer essas orientações, e começa a subir. Alguém que comeu com eles, alguém que tinha um corpo, era pesado, começa a subir diante deles. E eles começam a seguir aquela subida. Subir. E uma nuvem cobre Jesus. Jesus some diante deles. E o mais interessante é que quando some, eles continuam olhando. E o texto não fala quanto tempo eles ficaram olhando para cima, mas ficaram. Até que 2 homens se apresentam, anjos, e fazem para ele uma pergunta. Viu? Estão olhando para cima, por quê? Resposta óbvia: porque Jesus acabou de subir. Mas esse mesmo Jesus, e o texto diz, esse mesmo Jesus, da mesma forma que subiu, voltará. Da mesma forma. E esse mesmo Jesus, não é outro Jesus, não é com outro corpo, mas é o mesmo Jesus. E ele voltará da mesma forma. Que forma? Visivelmente. Aqueles que viram verão,
e não serão poucos que verão, porque a palavra diz que todo olho verá. Esse mesmo Jesus que subiu nas nuvens, voltar em meio às nuvens, mas Ele não voltará sozinho, Ele voltará com uma multidão dos salvos que já habitam nas regiões celestiais. Queridos, nós somos cidadãos dos céus. A primeira visão dos discípulos era humana demais, humana demais. Nós queremos um reino aqui, arruma para nós um reino aqui, bota a gente para governar, a gente é judeu, a gente tem que mandar nesse mundo, a gente tem que ter honra, a gente tem que ser honrado, a gente tem que ser os melhores, a gente tem que ser os caras deste mundo. Uma visão humana demais. Uma segunda visão, celestial demais. Olha para o céu e permanece olhando para o céu. Mas aqueles homens dizem: agora não é tempo de olhar para o céu, agora é tempo de cumprir a missão. E é para isso que Jesus envia o Espírito Santo em Atos no capítulo 2. É lá que a promessa se cumpre. Nós somos cidadãos do céu, mas com uma missão na terra. A igreja é composta desse povo, cidadãos do céu, com uma missão na terra. E a missão é levar o nome de Jesus a todo aquele que está no nosso caminho. Igreja, precisamos abrir a nossa boca no poder do Espírito Santo e falar desse amor, desta morte, desta ressurreição e deste sangue a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você não tem poder de converter ninguém. Eu não tenho poder para converter ninguém. Mas a nossa missão é falar. E a do Espírito de Deus é convencer todo aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, esse mesmo Jesus que um dia subiu aos céus, voltará. E enquanto aguardamos a sua volta, nós precisamos nos levantar como um povo, uma família amada, querida pelo próprio Senhor Jesus. Uma família que Ele uniu na terra, que Ele derramou poder, que Ele tem promessas e promessas que se cumprirão. Creia nisso em nome de Jesus. Nós somos o povo mais feliz da terra, bem-aventurados, mais do que felizes, herdeiros das promessas. Vivemos seguros em um mundo de insegurança, queridos. Ninguém vive nesse mundo seguro a não ser que tenha Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós somos esse povo. Nós conhecemos o nosso futuro num mundo onde todo mundo vive incertezas. Quando vou fazer um sepultamento de alguém que partiu salvo, as minhas palavras são as palavras do apóstolo Paulo, que diz: nós não podemos viver nesse mundo como aqueles que não têm esperança. Nós temos que viver nesse mundo com a nossa esperança em Cristo Jesus e no céu. Quando um salvo morre, ele diz que partir é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Igreja, fique de pé. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Creia, Jesus está vivo. Viva sabendo que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida e na sua história. E espere seguro, sabendo que você tem a companhia do Espírito Santo da promessa habitando no seu coração. Que esta igreja possa
ser esta família que vive essas certezas a cada dia, porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos levar adiante, e é isso que vai nos fazer viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Creia nisso em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, nós damos graças porque pertencemos a uma família chamada igreja, povo do Senhor nessa terra. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas pedimos que o Senhor nos ensine e nos leve a viver certos dessas certezas e vivendo essas certezas que acabamos de falar nessa manhã. Que o Senhor nos faça crer de forma inabalável, indiscutível, na certeza de que Jesus está vivo. Que nós não caminhemos nesse mundo com medo, mas certos de que toda a promessa das Escrituras para nós é verdade e se cumprirá. E que o Senhor, Pai, nos ajude a saber que somos um povo de poder, o poder do Espírito Santo, o poder que tem poder para curar, o poder que tem poder para salvar, o poder que tem poder para levantar, o poder que tem poder de fazer novas todas as coisas no Teu nome. E esse poder está sobre a igreja do Senhor. Pai, que o Senhor nos anime para viver nesse mundo as nossas aflições, esperando algo, esperando a Tua volta gloriosa, porque assim como o Senhor subiu, diz o texto das Escrituras, da mesma forma o mesmo Jesus voltará em todo poder, toda autoridade, toda a glória, de forma audível, de forma visível, de forma perceptível, de forma real. Que nós possamos ser cidadãos desse mundo, viver felizes aqui, porque nós somos cidadãos do céu e vivemos nesse mundo enquanto o Senhor nos permitir viver. Que essa igreja viva essa verdade, que essa igreja se alegre nessas certezas. E Pai, nesta manhã, dentro deste lugar, existem muitas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com necessidades diferentes, com dores diferentes, enfermidades diferentes, mas existe Jesus, que é o mesmo para todos nós, e todos aqui precisam de algo, independente daquilo que têm ou que são, da salvação em Cristo Jesus. E talvez alguém que aqui entrou ainda nunca teve a alegria de receber essa salvação que somente Cristo Jesus pode oferecer. E se for assim, eu peço, na autoridade do poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa salvar nesta manhã vidas que precisam ser salvas. E eu gostaria de orar por você que talvez está aqui e nunca tomou essa decisão. Não o chamarei aqui, não pedirei que você venha aqui, mas quero saber que você aqui está para poder orar pela sua vida. Se você nessa manhã está aqui e nunca teve essa alegria desse encontro, hoje é manhã da sua salvação. Levante a sua mão onde você está, para que eu possa orar por você. Se você entrou aqui, e não se preocupe com quem está do seu lado, feche os teus olhos e levante a sua mão para que eu ore por você, para que Deus possa garantir no seu coração a salvação que é real e individual para a sua vida. Louvado seja Deus. Mais alguém, levante a sua mão onde você está. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Jesus vivo, real, que salvou e que continua salvando. Obrigado porque essa igreja se reúne aqui a cada dia, buscando a centralidade de um Cristo vivo e que tem sustentado a nossa vida. Nos ajuda a continuar vivendo isso, experimentando isso e sendo sustentados por esse Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Eu oro, Senhor, com gratidão, com alegria por esta igreja, Igreja Batista Novo Tempo, e por esta família,
parte da família do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra. Nos agradecemos por essas certezas que só a família de Deus pode ter, e oramos no nome de Jesus. Você diz? Amém, amém. Louvado seja o Senhor, que você possa viver as alegrias e as certezas dessa família hoje e sempre na sua vida. Pode tomar o seu lugar, queridos.